Olá, meus alunos, vamos para mais uma videoaula em que falaremos na presente aula a respeito de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Esta aula é continuação da aula de ontem, da nossa última videoaula. Então estamos no mesmo assunto, grandezas, que está aí na nossa unidade 1, desse último caderno 4. E é um assunto que nos prepara para o assunto mais interessante da primeira unidade, que é a regra de 3, E veremos a regra de 3 simples e veremos regra de 3 composta. Então vamos a essa importante aula que nos dá base para podermos ir bem na regra de 3, que é um assunto bastante cobrado em provas de concurso, vestibulares, Regra de 3 é de extrema importância. Então vamos para esse assunto que nos prepara para isso. Está aqui, GDP, GIP e GNP. Que é isso? Grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. E aqui, grandezas inversamente proporcionais. E aqui, grandezas não proporcionais. Então, vamos começar pela grandeza diretamente proporcional. Nós vamos imaginar um cenário em que vocês acabaram de fazer uma prova de 10 questões e aqui tem um número de acertos, 3 AC, AC de acertos. 3 acertos, você ganha 30P, 30 pontos. 5 acertos, ganha 50 pontos. 8 acertos, 80 pontos. 10 acertos, 100 pontos. Então aqui a gente observa que houve um aumento proporcional. O 3 é 30, o 5 é 50, o 8 é 80, o 10 é 100. Então houve um aumento proporcional. O número de pontos é proporcional ao número de acertos. Quanto mais acertos, maior a sua nota, maior será o seu conceito, no seu boletim escolar. Então, a grandeza diretamente proporcional pode ser entendida através desse exemplo. Já a inversamente proporcional tem essa característica que passo a vos apresentar. Agora eu estou falando de erros, não mais de acertos. Por isso eu coloquei um E e um R. 2 erros numa prova, você tira 80. Com 4 erros, você tira 60. Com 5 erros, você tira 50. Com 9 erros, você tira 10. E veja bem que aqui a nota é de 0 a 100. 10 é como se fosse o 1 na nossa nota de 0 a 10. Então, quer dizer, errou 9, só ficou com 10 pontinhos, num total de 100. Quem errou só 2 questões, tirou 8. Então vejam que essa tabela aqui ela é justa. E ela é inversamente proporcional. Ou seja, o número de erros é inversamente proporcional aos pontos. Ou eu posso dizer também, os pontos são inversamente proporcionais ao número de erros. Ou seja, quanto mais eu erro, menor é a minha nota, diferente dos acertos. Quanto mais questões eu acerto,
maior é a minha nota. Quanto mais eu erro, menor a nota. Então aqui está na contramão, ó, aumentou e aqui diminuiu, né? Então lá aumentou e aumentou. Essa contramão aqui, entre aspas, vem a ser o que a gente fala que é inversamente proporcional. São grandezas inversamente proporcionais. E o que é uma grandeza não proporcional? É algo que não tem relação nenhuma com o que foi dito antes. Podemos definir desse jeito. É algo que não aumenta nem diminui proporcionalmente a nada, não tem relação com nada. Então são grandezas não proporcionais, elas não guardam nenhuma proporcionalidade com nenhum outro valor, com nenhuma outra grandeza. Então, para fechar esse assunto, para consolidar esse assunto, a gente vai fazer o jogo rápido que se encontra na página 201. Pegue o seu livro, pause o seu vídeo e pegue o seu livro. E aí, você vai lá para a página 201 e então poderá me acompanhar na solução dessas questões. O exercício do jogo rápido, ele pede para a gente classificar em direta ou inversamente proporcional. Então é só para a gente dizer se é direta ou inversamente proporcional ou se não é proporcional, né? Se encaixa aqui, ó, no GNP, grandezas não proporcionais. Então vamos lá. Letra A. Horas trabalhadas e trabalho realizado. Então eu vou pensar o seguinte: quanto mais horas eu trabalho, eu faço mais trabalho ou menos trabalho? Bom, eu trabalhando mais, eu vou produzir mais, com certeza. Se eu passar mais tempo dando aula, eu vou dar mais matéria. Quanto mais eu trabalho, mais a quantidade de resultados aumenta. Então, né, horas trabalhadas e trabalho realizado são diretamente proporcional, porque conforme um aumenta, o outro também. Se eu diminuir as horas de trabalho, as horas trabalhadas, o trabalho realizado também diminui. Então são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Letra B. Velocidade e tempo para percorrer determinado trajeto. Trajeto, percurso, né? Velocidade e tempo. Então vamos pensar. Se eu aumentar a minha velocidade, eu levo mais tempo ou menos tempo para chegar no destino? Ou para concluir um trajeto? Bom, se eu aumento a velocidade, eu chego mais rápido, então eu diminuí o tempo para conseguir completar o trajeto. Se eu diminuo a velocidade, eu vou demorar mais para chegar ou para concluir o trajeto. Então são grandezas inversamente proporcionais. Letra C. Quantidade de pães e quantidade de farinha necessária. Ora, muito simples. Com mais farinha eu faço mais pães. Com menos farinha, menos pães. Então são grandezas, obviamente, diretamente proporcionais. Letra D. Quantidade de jogos e número de pontos de uma equipe. Então vamos pensar. Eu tenho uma equipe que eu torço lá, a equipe X, né? Vamos dizer lá, o time do Barcelona. Então, se eu disser para vocês que quanto mais jogos o Barcelona jogar, mais pontos ele vai fazer, dá para afirmar isso? Não dá, porque o futebol é imprevisível. O Barcelona pode ter jogado 5 jogos e ganhado os 5. Mas o fato dele jogar mais um jogo não quer dizer que ele vai fazer mais pontos. Porque pode ser que no 6º jogo
infelizmente, o grande Barcelona caia diante do seu adversário e então não vai marcar ponto nenhum. Então, aumentar o número de jogos de um time não nos dá a certeza de que esse time vai ter mais pontos, mais vitórias, porque é imprevisível, é jogo. Então, número de partidas jogadas, número de jogos disputados e quantidade de pontos não são proporcionais, não tem ligação, não tem proporcionalidade um com o outro. Ligação até tem, mas não tem proporcionalidade. Um aumenta e o outro aumenta, um diminui e o outro diminui, ou um aumenta e o outro diminui. Não, não tem essa ligação. Esse tipo de ligação. Então vamos à próxima. Número de trabalhadores e tempo gasto para concluir um serviço. Então, número de trabalhadores, ou seja, eu tenho um número de pessoas construindo um prédio. Se eu aumentar o número de pessoas, o que vai acontecer? O tempo para concluir o serviço vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente que vai diminuir, né? Tem mais gente colocando a mão na massa, literalmente, para se construir um prédio e tudo. Então, o tempo necessário para construir vai diminuir, porque tem mais trabalhadores. Então, aumentando o trabalhador, diminui o tempo. Diminuindo o número de trabalhadores, vai demorar mais. Então, é o quê? Inversamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Para finalizar, letra F, quantidade de pessoas e quantidade de veículos para transportá-las. Bom, quantidade de pessoas e de veículos só pode ser diretamente proporcionais, né? Porque com mais ônibus, por exemplo, eu transporto mais pessoas. Se eu diminuo o número de ônibus, eu transporto menos pessoas. Então são grandezas diretamente proporcionais. E assim fechamos o nosso assunto de hoje. Até o nosso próximo encontro.